Você está prestes a assistir um corte do Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Por favor, se você está aqui, toca no botão aqui embaixo de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal. Não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom corte. Teve algum ponto de inflexão importante nos últimos anos que tu destacaria nessa eventual derrocada do dólar? Putz, aqui quando congelaram o dinheiro que a Rússia tinha no exterior foi um momento importante. Ou sem dúvida. Agora nas tarifas, ou o que aconteceu de relevante que a gente vai olhar e vai falar, puta, esse momento aqui foi histórico. Recentemente eu diria que foi esse congelamento de reservas da Rússia, não apenas pelos Estados Unidos, mas por Europa também, Japão, logo depois da invasão da Ucrânia. Porque até aquele momento o mundo operava sob a lógica de que, cara, o ativo livre de risco são os títulos do Tesouro Americano. Todo mundo acumula dólares, todos os países, e deixam essa liquidez investida em treasuries. Está subentendido que a propriedade daquele ativo é do detentor, do credor. Brasil, Rússia, China, Europa, enfim. No momento em que os Estados Unidos sancionam a Rússia e congelam as reservas, eles colocam isso em xeque. Agora, não é bem um ativo livre de risco, nem em termos de preço, mas, sobretudo, em termos de posse, de controle. Cara, está custodiado com os Estados Unidos, eles que emitem, eles que custodiam, eles podem fazer o que quiser e podem decidir quem pode ou não usar, quem pode ou não transferir esse título. Sem dúvida que aí foi uma rachadura importante no padrão dólar, sem dúvida alguma. E olhando, talvez daqui a alguns anos, a gente vai ver que esse foi um ponto de inflexão. Mas veremos outros momentos. Acho que o atual é muito importante pelo que se está tentando fazer. Não sei se a gente já quer entrar nesse assunto. O que se está tentando fazer? E a quem interessa o que se está tentando fazer? Quanto mais eu leio e assisto entrevistas, discursos, não apenas do Trump, mas até mais do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano. Até vocês conhecem a história do Scott Bessent? Por cima, pode contar. Para quem não conhece, então, o Scott Bessent, ele era um analista, digamos assim, do Stan Druckenmiller, que na época trabalhava no fundo Quantum Fund do George Soros, isso no início da década de 90. E foi Scott Bessent que descobriu o trade da libra esterlina. Qual que era o trade da libra esterlina? A libra esterlina estava sobrevalorizada, havia forças ali em motion, né, acontecendo em curso, que forçaria o Banco da Inglaterra a desvalorizar a libra esterlina. Então ele entendeu o que estava em jogo, entendeu assim o cenário macroeconômico, o nível de câmbio da libra em relação ao marco alemão e outras moedas, nível de taxa de juros, de inflação doméstica, enfim, conseguiu identificar uma fragilidade na libra, o Scott Bessent, e elevou o trade para o Druckenmiller, explicou tudo, cara, isso está acontecendo, é questão de tempo, a desvalorização da libra, e a gente tem que apostar nisso e vamos colocar nossas fichas nesse trade. O Stan Druckenmiller ouviu tudo, se convenceu do trade, achou fantástico e levou para o George Soros. Isso o Druckenmiller ele conta sempre. Mostrou para o George Soros, tem essa questão, a libra está tentando se segurar, a taxa de juros nesse patamar é insustentável, o câmbio vai ter que desvalorizar. Minha recomendação é a gente colocar todo o dinheiro do fundo nesse trade e apostar contra a libra esterlina. E aí o Druckenmiller conta que o George Soros ficou olhando para ele, pensando, e não respondia. E o Druckenmiller começou a pensar, será que eu falei besteira? Será que ele achou o trade uma porcaria e não se convenceu, cara? O que eu fiz de errado? E aí o George Soros respondeu para ele, se você está tão convencido desse trade, e eu concordo com ele, por que apostar só 100% do fundo? Vamos alavancar e apostar mais ainda. E foi aí que eles fizeram isso, se alavancaram, apenas nesse trade conseguiram um lucro de mais de $1 bilhão. E o Scott estava então presente nesse momento. Então um cara de mercado financeiro conhece a macroeconomia, os fluxos de capitais, entende do sistema. E ele agora está com o governo Trump na busca por redesenhar o sistema monetário e corrigir o que ele enxerga que são vários desequilíbrios desse sistema monetário. E ele enxerga corretamente alguns desses desequilíbrios. Um deles é por conta do próprio padrão dólar, um incentivo
para um país que emite a moeda de reserva é emitir mais moeda de reserva. Há uma demanda maior por essa moeda do que teria por outras, porque os países comercializam na moeda desse país, mesmo quando não estão comercializando com o país que emite a moeda. Então isso permite uma demanda maior, mantém um dólar sobrevalorizado em relação a outras moedas, e é isso que aprofunda os déficits comerciais americanos. Essa é uma das principais causas, o padrão dólar, o fato de o dólar ser a moeda de reserva do planeta. Mas tem alguns agravantes, que ele também menciona, por exemplo, quando se fala dos termos de troca, que é em relação àquilo que um país exporta, o preço daquilo que o país exporta, a pauta de exportação, em relação aos preços daquilo que o país importa. Então, se o país exporta muito petróleo, se o preço do petróleo sobe, isso beneficia bastante o país e tende a gerar um superávit comercial, e não o contrário. Mas os países podem interferir com os termos de troca, impondo tarifas, impondo barreiras não alfandegárias, restrições sanitárias, enfim. Termos de troca é tudo que não é o preço que influencia na importação e exportação de um país para outro. Mais do que isso, termos de troca é a relação dos preços de exportação em relação aos preços de importação. Tá. As barreiras alfandegárias, tarifárias ou não, é aquilo que um país impõe para encarecer o produto importado. Uhum. E vários países fazem bastante disso, o Brasil faz pra caramba. E olhando no mapa mundial, os Estados Unidos é um dos países que menos faz isso. Então até essa queixa do Trump de que sim, o free trade é importante, mas o fair trade também, porque olha os demais países não estão praticando fair trade, que eles impõem tarifas. Então, buscar a eliminação dessas tarifas, eu estou de acordo. E o Scott Bessent concorda com isso também. A terceira fonte do aprofundamento desses déficits comerciais e desse desequilíbrio do sistema são os próprios déficits públicos dos Estados Unidos. O governo gasta muito, o buraco fiscal é enorme. Nos últimos anos, a dívida chegou a mais de 36 trilhões de dólares. Uma parte disso, uma boa parte, é financiada pelos estrangeiros. Então, quando a gente analisa... Qual o tamanho da parte que é financiada pelos estrangeiros? Metade, mais ou menos? Não chega a metade. Um quarto, não chega a metade. Hoje está mais na casa de 1/3. Uhum. Mas quando a gente analisa o histórico, o acumulado desses déficits comerciais, o quanto que os Estados Unidos têm importado mais do que exportado, e eu estou simplificando um pouco aqui os dados para facilitar o entendimento. Mas o acumulado final é o que a gente chama de posição de investimento internacional líquida. Tudo que os americanos, famílias, empresas, governo, têm de ativos no exterior, menos o que os estrangeiros têm de ativos nos Estados Unidos, que seriam dívidas dos americanos a favor do estrangeiro. Essa conta, o resultado final, é negativa para os Estados Unidos em mais de 24 trilhões da história. É o maior número absoluto de toda a história e, em termos de economia americana, mais de 80% do PIB. Então, é insustentável, isso não para de crescer, isso precisa ser corrigido. E é isso que os americanos agora querem corrigir, é isso que o Bessent quer corrigir. Só que no meio dessa batalha toda, tem a questão China. E esse também é outro grande objetivo, porque a China também agravou esses desequilíbrios, não apenas com tarifas, mas também desvalorizando o câmbio lá na década de 90 e mantendo o câmbio subvalorizado, né, muito depreciado ao longo de vários anos. Como que ela faz isso para os leigos? Controlando a entrada e saída de capitais. Então, a gente pode dizer que na relação de um país com o exterior, nós temos duas grandes contas: mercadorias e serviços, o que entra e sai de mercadorias e de serviços, e o que entra e sai de capitais para investimentos em empresas, em valores imobiliários, então bolsa de valores, dívida pública, dívida corporativa. Então essas duas grandes contas, que a gente pode chamar então de a conta corrente e a conta capital. A conta corrente da China é relativamente livre. Ela está exportando para caramba e quer importar para caramba do mundo também, mas mais exportar. Mas a conta capital é muito restrita e muito controlada desde sempre e continua. Um estrangeiro pode investir na China? Pode, tem restrição, mas especialmente para tirar o dinheiro. Um estrangeiro não consegue tirar o dinheiro a hora que quiser, no montante que quiser, e sem dar nenhuma satisfação para o Partido Comunista, para o Banco Central do país. E os locais, os chineses, têm restrições ainda maiores. É quase impossível tirar o dinheiro da China. Dessa maneira, ela consegue controlar o câmbio por tanto tempo. Mas alguma hora essa conta também chega. E eu diria que está perto de chegar. Não tem como a China controlar por tanto tempo, depois de tantos anos de tantos desequilíbrios gerados. Por que não? Porque a pressão é enorme para... Ou ela acaba perdendo, por exemplo, se ela mantém um câmbio num patamar X e acabou havendo muita inflação dentro de um país, então a taxa de câmbio real seria num patamar mais desvalorizado. Se ela mantém o câmbio controlado,
e ela tem um nível X de reservas, à medida que ela vai transacionando com o mundo, as suas reservas vão caindo para ela manter aquele câmbio naquele patamar, e chega um momento em que não tem mais como manter aquele câmbio, porque ela vai perder reservas e no limite não consegue nem transacionar, pagar por importações. Isso aconteceu com a Argentina agora recentemente, com o Brasil no passado, e com a China ainda não aconteceu porque eles acumularam tantas reservas na primeira metade ali especialmente de 2001 até 2014, foi um volume numa rapidez que também não tem precedentes na história. Então ela tem ainda algum espaço de manobra, mas em algum momento ela vai ter que soltar o câmbio e não vai conseguir segurar para sempre dessa maneira. Então, hoje tem a questão China dentro de todos esses desequilíbrios do sistema monetário, em que eles querem também cada vez, isso eu vejo isso como algo perigoso, porque a guerra tarifária, a guerra comercial, dependendo de como ela for conduzida, ela pode cada vez mais gerar uma tensão geopolítica ou até um conflito em algum momento. Porque o que os americanos estão tentando fazer, e eu vejo isso corretamente, a forma são outros 500, mas o objetivo eu concordo, é forçar a China a mudar o seu modelo econômico. Essa ideia de controlar o câmbio sem parar, impor tarifas, fora as outras práticas desleais que sempre o Trump está acusando a China, muitas das quais eu concordo. Tipo roubo de propriedade intelectual, etc. Forçar a transferência de tecnologia, etc, tudo isso. Então, o que eles estão querendo fazer é forçar a China a mudar o seu modelo econômico, a se reabrir para o mundo, especialmente na conta capital. Para de manipular o câmbio e se adequa às mesmas regras do comércio que o restante do mundo. Cara, não é tão simples fazer isso. Por que isso é bom para os Estados Unidos? Eu não diria que é bom ou ruim, mas para ajudar nessa correção dos desequilíbrios, isso precisa ser feito. Esse modelo econômico da China dessa maneira, por mais tempo, acaba aprofundando esses desequilíbrios, e os americanos já devem 24 trilhões para o restante do mundo. Quanto mais eles devem, por mais que emitam uma moeda de reserva, quanto mais o país está devendo, mais vulnerável ele fica para o restante do mundo. Sim. Até isso a gente entra no dilema de Triffin, que é o dilema do economista Robert Triffin, que dizia que um país que tem o bônus de emitir a moeda de reserva tende a abusar deste privilégio, emitindo cada vez mais moedas, se endividando com o restante do mundo, e pode chegar um momento em que, depois de ter abusado desse privilégio, começa a desconfiança da moeda, que ela pode se desvalorizar demais, os países então vão se desvencilhar da moeda de reserva, desovando ela, fazendo ela colapsar. Então esse seria o dilema de Triffin. O dólar não chegou ainda nesse ponto de perder demanda ou colapsar, mas quanto mais estica a corda, mais perigoso fica. Você já tentou investir em criptomoedas, mas sentiu que não conseguia acompanhar o ritmo do mercado ou ficar sabendo de tudo de importante que estava rolando? Se sim, você precisa conhecer a Paradigma Pro. A Paradigma tem um time que fica colado na tela 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você não precise. A gente filtra e explica as melhores oportunidades do mercado para você gastar menos tempo e ganhar mais dinheiro. Se atualizar de tudo de novo que está acontecendo no mercado, seguir carteiras recomendadas, fazer mini cursos práticos com especialistas e entrar para uma comunidade que vai responder até as suas dúvidas mais cabeludas sobre o assunto. Se tu quer ter acesso a esse suporte todo para performar melhor no mercado, toca no link que está aqui na descrição e vira Paradigma Pro logo. A gente se vê lá.